13º episódio do nosso Producast. Já são 3 episódios e pra gente comemorar, a nossa equipe toda tá aqui hoje. Que honra ter vocês na nossa mesa. Trota, seja bem-vindo. Silvia, Bruna. Hoje a gente vai falar sobre muitas coisas, especialmente no que aconteceu no ano de 2022. Eu já vou começar falando com o Trota, meu amigo Trota. A gente lá no primeiro, esses dias eu ouvi o nosso primeiro episódio lá, de tudo que a gente falava que seria Produce nesses próximos meses, e tudo vem acontecendo muito rápido. Mas a gente já vai passar por esse assunto. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso 13º episódio. Obrigado, Barela, Bruna, Silvia, por terem me convidado. Fico feliz de estar aqui com vocês, conhecendo a nova estrutura aqui. Bem bacana. Muito obrigado. E a gente conseguiu casar a agenda, né? Que não é fácil casar a agenda de todo mundo aí, né, Bruna? Não, tudo bem? Certeza. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Barela. Bom estar aqui novamente. E que bom que conseguimos reunir o pessoal para falar mais uma vez sobre a Produce e sobre todas as coisas importantes que vem acontecendo. Que legal. Silvia, hoje com a gente pela segunda vez, né? Tá na nossa equipe de marketing agora. Também a gente tem bastante assunto para falar. Então, a mesa é de todos. Seja bem-vindo. Muito obrigada. É um prazer estar aqui novamente. E vamos lá, gente, falar sobre a Produce, sobre os nossos planos para esse ano e sobre tudo que vem acontecendo de bom. Tá certo, então. Eu lembro que a gente falou lá no nosso primeiro episódio sobre da onde que a gente esperava chegar, onde a gente esperava chegar com a Produce nesses próximos anos. Nós falávamos de números que pareciam surreais, né? E a gente falava, estamos com 1.500 consultores, a ideia é chegar a 5.000, mas a prospecção era para 2, 3 anos, e a gente fechou o ano de 2022 batendo esse número, né, com o time crescendo ainda mais. E vamos fazer um apanhado do que foi esse 2022, Trota. Você sabe, Barela, que isso aí que você falou de 5.000 consultores, né? A gente fechou o ano com 5.000 consultores, né? O seu plano era chegar pensando em força de vendas, né? Assim, porque quando a gente fala que são 5.000 consultores, não são 5.000 pessoas que clicaram, que mostraram interesse, não. São 5.000 pessoas na ativa, ganhando, vendendo, no campo, sendo treinadas, sendo desenvolvidas e conquistando coisas através da Produce. Que essa é o grande negócio nosso, é isso. É a gente poder mudar a vida das pessoas, né? E quando a gente começou, no ano passado, nós já éramos a maior força de vendas do agronegócio no Brasil. Porque nós atuamos no Brasil inteiro, vendemos todos os insumos, né? E tínhamos ali 1.500 pessoas, né? Então já éramos o maior, então já tinha uma responsabilidade muito grande. E a gente fechou o ano com o quê? Com mais de 5.000 pessoas, né? Hoje a gente está perto de 6.000, né? A última vez que eu vi, acho que foi antes, estava 5.600, alguma coisa. Isso aí. E aumentando cada vez mais, crescendo cada vez mais. E os desafios são sempre aqueles: ter um melhor produto com um preço mais atrativo, competitivo, de forma que o consultor ganhe, né? E pensando sempre no ciclo todo do pedido, né? Não só o pedido, desde quando ele entra no aplicativo, se cadastra, efetiva o pedido dele e a entrega é feita. Então, a gente olhar nesse ano de 2022 foi um ano de muito aprendizado. Né? Muito aprendizado de como seria esse consultor, se seria qualquer pessoa seria consultor, se é inclusivo de verdade e se provou que é, né? Se os produtos que a gente ia vender, a gente ia comprar e revender, ou não, a gente ia fazer parcerias, defensivo, por exemplo, que era um desafio. De produto, né? Que a gente falava, assim, por exemplo, quando a gente falava de vender defensivo, era um problema. Que para vender defensivo, você tem que ter a receita de um agrônomo, tem que ter a logística reversa. E para a gente ia ficar inviável. Como é que a gente vai vender o defensivo no Acre, né? E nós criamos parcerias com algumas empresas que conseguimos fazer a venda, e está acontecendo inclusive no Acre, inclusive no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Mato Grosso, Goiás, enfim. Então foi um ano de muito crescimento, muito acelerado. Tudo que a gente planejava fazer para os próximos anos, a gente sempre reviu o plano. Não era que a gente começou isso em abril, que a gente já estava revendo o plano em abril, e tivemos que rever mais algumas vezes, porque a gente está sempre antecipando. E dessa primeira fase, que eu considero uma primeira fase, mas é uma visão mais minha, né? Que eu não estou diretamente dentro do negócio. O que tem se moldado que vocês olharam e entenderam, não, aqui a gente vai ter que fazer diferente, aqui está no caminho certo, aqui a gente precisa
melhorar, especialmente nessa questão da chegada dos producers, porque eu comentava com uma pessoa muito próxima a mim, que é do agronegócio, quando eu falei para ele do modal da Produce, ele disse, mas como isso funciona? Eu não consigo entender. Como é que eu vou comprar pelo celular e acostumado com o modelo de cooperativismo, né? E caiu nesse cenário hoje. O que tem se mudado de abril para cá? Do abril do ano passado para cá? Vamos lá. Eu acho que assim, reforçar esse relacionamento do consultor com o produtor, né? Porque na verdade o produtor ele não compra pelo aplicativo, né? Ele compra do contato que ele tem, do amigo dele, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, muito respeito, porque essa relação é quase que sagrada, né? Porque é uma relação ali de amizade. É o primo dele, é o vizinho, é o amigo dele que ele está vendendo. Então, o pai. É o pai, então a gente tem que cumprir no detalhe o que foi combinado. Então algumas coisas que mudaram, da gente ter a confirmação do pedido, então a gente tem uma relação humanizada. O consultor ele entra com o pedido no aplicativo, então eu vendi para o produtor Marcelo Barella. Nós evoluímos em quê? Da gente ter uma relação humanizada, uma pessoa que liga para esse produtor e confirma com ele tudo que ele comprou. Para quê? Para não arranhar essa relação. Ok. Quando a entrega sai, a gente precisa avisar para o consultor. A sua entrega saiu para ser entregue. O consultor não tem obrigação nenhuma de ir, de entregar, de fazer nada. Mas, eventualmente, ele quer estar junto na entrega, ele quer acompanhar. Então, eu acho que a grande mudança desse ano que teve, eu acho que foram 2 movimentos muito fortes. No modelo de contratação, da gente não ser revenda, no sentido de comprar e revender. Então, a gente pode fazer outras formas de negócio. E no sentido também de cuidar dessa relação. Desde quando o consultor entra, então a gente criou uma plataforma de treinamento para ele saber, ele ter que ser capacitado em todos os passos dele, desde de técnicas de venda, de produto, mas também, por exemplo, falar como ele pode usar a rede social dele. Tem um treinamento dado pela Bruna, de como usar a rede social, como configurar um Instagram, que pode parecer para a gente, talvez, não sei, para mim não é, para mim não é simples, né? Mas para quem conhece, mas para as pessoas que não conhecem é um bicho de 7 cabeças. Então, um treinamento de como fazer usar as redes sociais para impulsionar a sua venda. Então, acho que essa foi a grande mudança nesse ano de 2022, da gente cuidar dessa relação e das modalidades de contratação e de venda. Você tocou nesse assunto sobre essa questão de tecnologias inseridas nesse contexto, né? A gente fala muito aqui sobre a questão do relacionamento, que a gente acho que é o tema que mais a gente fala aqui no nosso podcast. O segundo que a gente fala aqui é muito dessa questão da confiança que tem de inter-relações e do treinamento. A gente fala muito do treinamento aqui. Ô Bruno, o Trota falou, como é essa ponte lá? Porque você fala diretamente com todos os públicos. O marketing, a gente sabe que fala com todo mundo, navega em todos os mares. Como tem sido para você? A gente tem esses treinamentos que foram feitos já pelo marketing e vários, porque a gente tem que ser muito democrático, né? Então, se um consultor entra em contato que precisa de um auxílio, ele tem que ter o mesmo auxílio que outra pessoa também tem. Então independente do nível de conhecimento. Isso aí. A gente sabe que tem níveis de conhecimento muito diferentes, que tem pessoas com muita habilidade com redes sociais, tem pessoas que não têm. E hoje é uma das principais formas dele criar um público, dele criar uma imagem, é através da rede social, fazendo anúncios, divulgando por lá. Então a gente tenta sempre ser muito democrático. A gente disponibiliza muito material para ele, né? Seja em plataforma de treinamento, seja em Uniproduce, né? Que a gente já comentou outras vezes aqui sobre o que é a Uniproduce. E assim, a gente quer que todos eles estejam habilitados e aptos para fazer da sua rede social o seu principal canal de divulgação. Mas se ele precisar de outros materiais que não sejam também só esses da tecnologia, nós auxiliamos também. Então hoje ele tem todo um suporte de comunicação, ele nunca fica desassistido. Que legal. A Silvia veio do varejo, né, Silvia? De um outro mercado, diferente do que tu estava habituada a conviver, varejo, aquela loucuragem do dia a dia, e entrou num outro mercado bem diferente do que você estava acostumada a trabalhar. Como é que está sendo para você? Então, na verdade, está sendo um prazer conhecer o agro, né? Que eu digo, a gente fala bastante, a gente está na maior força de vendas do agro do Brasil. Então, assim, já comecei num segmento que
só tem a dar certo, né? As pessoas sempre vão precisar do agro e está crescendo cada vez mais. Mas eu acho que o segredo, ele não, independente do ramo que você esteja, é planejar. E eu acho que esse ano de 2022 para a Produce foi um ano de aprendizado. E agora, o 2023, já falando um pouquinho do futuro, né? É um ano de planejamento, de rever algumas coisas e de fazer o marketing entregar mais para o nosso producer, né? Eu acho que eu sempre digo assim, a Bruna também, a Bruna fez a limonada com limões, né? Ela tem o contato, tem esse retorno próximo a todos os producers, ela não deixa ninguém desassistido, mas a gente estar cada vez mais capacitado e entender mais para entregar mais conteúdo com mais relevância para o nosso producer, para que ele possa crescer junto, é o caminho para esse ano. Eu vejo muito, quando acompanho as redes sociais pessoais de vocês, obviamente, a Bruna com sua vida pessoal lá, mas sempre disposta a atender. O Trota, um cigano, né? A gente nunca sabe onde o Trota tá, né? E eu até comentei quando a gente viria para gravar, a Bruna disse, vou levar o Trota lá. Opa, tá em Chapecó o Trota. Trota, você viajou muito nesse 2022, né? Acompanhou em loco, de perto, tudo que aconteceu. A Silvia falou em planejamento. O planejamento nem sempre vai como a gente quer, não é mesmo? A palavra planejar, né? Não quer dizer que a execução vai ser aquela. Exato. Mas, vendo de perto esse planejamento que a Produce fez, como que foi o resultado disso? A gente conseguiu executar muito próximo do que a gente havia planejado, né? Porque assim, as demandas do campo sempre foram muito maiores, né? Então a gente planejava vender uma quantidade, vendeu muito mais. A gente planejava fazer uma reunião e fez muito mais. Então assim, a gente sempre usou, no ano de 2022, foi um planejamento correndo atrás do que estava sendo já acontecendo, né? E quando a gente fala de marketing, nesse modelo de negócio, marketing e vendas andam muito juntos. Muito mais que num varejo, num B2B, num qualquer outro mercado. Porque o marketing é o relacionamento, é a execução. Por exemplo, a Bruna, a gente está falando aqui, né? A Bruna viajava, ia para o campo, mas chegou um dado momento que ela não conseguia fazer mais nada. Né? Porque a criação, às vezes a gente estava conversando, criar um brindezinho ali, poxa, é muito legal, mas é difícil de criar. É difícil, tem coisas que a gente faz que dá certo, coisas que não dá tão certo. E tem sempre que pensar no propósito. A gente está desenvolvendo empreendedorismo, está mudando a vida efetivamente, não só no blá blá blá. Então, o ano de 2022 foi um ano da gente poder desenhar um plano para 2023, mais pé no chão, e talvez que a gente consiga executar ele até a metade do ano. Na metade do ano a gente vai ter uma revisão de plano novamente. Provavelmente vamos aumentar, né? Provavelmente a gente vai ter que rever tudo novamente, mas agora um pouco mais pé no chão. Porque no ano passado foi uma loucura, né? Foi uma loucura. E quando a gente fala de Brasil, o Brasil é um país fantástico, né? Assim, você falar do mercado do agronegócio do Paraná, né, de Santa Catarina, e o agronegócio do Mato Grosso é outro país. As demandas são outras, as necessidades são outras, a comunicação é outra, e assim vai, para tudo que é lugar. Para o Pará é diferente, então a gente precisa se adaptar a esse modelo, né? Porque somos uma empresa de relacionamento, a gente faz negócio através do relacionamento, né? A gente tem essa visão, ela é extremamente importante, porque se nós falarmos do agronegócio, obviamente nós vamos olhar para Goiás, Mato Grosso, né, de uma outra forma. A gente falar de industrialização, a gente vai olhar para Santa Catarina, São Paulo também, de uma outra forma diferente no processo. Sim. Mas na tua visão, assim, quais os estados que foram propulsores nessa questão do agro em 2022? Para Produce? Para Produce. Tá, para Produce, assim, eu te trago números aqui. 70% dos pedidos, número de pedidos, entraram do Paraná para baixo, que é onde a gente tem mais consultor. Né? Aqui nós temos 1.000 consultores no Rio Grande do Sul, 1.500 no Paraná e mais 1.000, estou falando um número redondo, tá? Mas é 900 e pouco em Santa Catarina. Então a gente está falando aqui de
3.500 consultores. Então, o maior número de pedidos veio daqui, porque as propriedades são menores também, mas 80% do volume veio do Mato Grosso. Ok. Do Mato Grosso, não é nem Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. E, em especial até o Mato Grosso, a região da BR-163 ali que eles chamam, né? Porque ali que foi os grandes volumes, as grandes negociações. Então, assim, é muito separado, né? Então, você vê, quando a gente fala... Volume de venda e número de pedidos. O volume de venda, número de Coisas pedidos e número de distintas. consultores, né? Hoje a gente tem 750 consultores mais ou menos no Mato Grosso, e todos vendendo muito, levantando muito negócio. É muita coisa acontecendo. Negócio de fertilizante, negócio de defensivo, negócio... Por exemplo, seguro agrícola. A gente teve um tema... Gente, seguro agrícola era para a gente falar disso daí no final de 2024. Nosso plano era falar de seguro no final de 2024. Mas a demanda foi tão alta que precisamos ter o seguro. Questões de mercado, climáticas também, que precisamos colocar. E já temos o seguro e está vendendo muito. Pessoas estão ganhando muito com o seguro, né? Então, é isso aí. Quando você chega lá, em Goiás, sei lá, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, você encontra aquela pessoa que te diz assim, a minha vida mudou com a Produce. Você deve ouvir muito isso, né? Sim. Qual que é o teu sentimento com relação a isso? É muito íntimo essa pergunta, né? Porque para cada um é um jeito, porque, mas... assim, é uma coisa quase romântica, né? Falar isso, né? Porque ali parece que você está cumprindo uma missão ali do negócio, né? De você poder ver que, de fato, aquela pessoa não tinha tanta autoconfiança, né? Eventualmente estava preso num emprego que, dependente daquele emprego, infeliz. Todos nós já passamos por isso, né? De estar lá naquele emprego dependente, ele passa a ver e fala, cara, eu posso fazer muito mais que isso. Ou o cara que é um aposentado que, poxa, também achou que já estava em final de carreira. Cara, o que você tem lá dos teus amigos lá de relacionamento, de igreja do CTG, sei lá, do que for, eles podem ser... Então, é muito gratificante. Muito mais do que você ver um resultado atingido, do que isso daí. A grana, normalmente, ela é uma consequência, né? É uma consequência, né? É assumir o protagonismo da sua própria vida, exatamente, né? Exatamente. E a Produce dá essa possibilidade para as aí pessoas. você passa a ser uma ponte para isso, né? Você faz um papel de só apresentar, mas isso aí é fundamental, né? É interessante, né? Eu tenho ouvido quando eu reposto os materiais, as pessoas vêm me perguntar, alguns dizem, eu conheço um amigo que foi para a Produce, que largou o emprego de 10 anos, de 15 anos, está super feliz da vida. Isso porque vender também é um talento, né? Isso aumenta a responsabilidade absurdamente nossa. Vou te dar um exemplo. Final do ano passado, a gente foi fazer a nossa reunião, a Uniproduce, a gente não tinha pauta. O que a gente vai falar? Eu falei, vamos deixar tema livre, final de ano, tal, o que funcionou, o que não funcionou. Deixa rolar. E é perigoso fazer isso. Que pode chegar a começar a vir reclamação, e você azedar a tua reunião toda, né? Essa é uma reunião com 200 pessoas, 150 pessoas, e você não pode limitar isso, né? E assim, foi o contrário, assim, foi muito dessas histórias de depoimento, de poxa, muito obrigado e tal, agradecendo a gente, que a gente não faz nada, né? A gente só tá ali só para apoiar eles, né? Quem faz são eles, né? E não é um trabalho de venda. Ele não faz venda. Ele não precisa ser vendedor. Ele não precisa saber vender. Ele não precisa saber... Não, ele só precisa saber o seguinte, chegar pro amigo dele e mostrar, falar, olha, eu tô trabalhando com isso, o que você acha? O produtor vai ter que comprar. Ele tem que comprar. Né? Então, assim, ele vai ter que comprar. Ele tem que comprar o trigo, porque ele vai plantar. Ele tem que comprar o biológico, porque ele vai usar no solo dele. Então, você só vai mostrar para ele e você passar essa ponte. Aí aumenta nosso peso. Que a gente tem que fazer tudo acontecer exatamente como combinou, entregar o que foi prometido, né? E essa gestão de crise, que a gente tem coisas que a gente não pode contar. Sim. Né? Como é feita essa gestão de crise em caso de algum problema? Então vamos lá. Assim, primeira coisa, a assistência o consultor tem que dar muito de perto. Se ele quer ter um negócio de sucesso, seja qual for, né? Qualquer negócio que você vai ter, você vai montar uma loja de carro, você quer ter uma loja de carro de sucesso, você vai ter que saber comprar o carro usado direito, você vai ter que vender do jeito que falar a verdade, tem um monte de, né, coisas que são meio checklist de ética, né? Então, ele tem que ser esse cara, ele tem que dar assistência para o produtor. Então vamos lá, ele vendeu milho para o produtor, ele tem que acompanhar o dia que vai ser a entrega, a janela de plantio, porque isso é muito importante, às vezes uma semana muda tudo, entender como é que está o clima, se está chovendo muito, se está chovendo pouco, como é que foi manuseado, qual foi o fertilizante que foi usado, qual foi o defensivo que foi usado, qual foi o fungicida que foi usado, acompanhar. A gente tem todo o suporte, aí tem funcionários que já vieram até aqui, que são agrônomos,
que dão esse apoio para ele, que dão esse acompanhamento. Então, o produtor, quando compra, ele não fica em nenhum momento desassistido. Então, a gente não chega na crise, né? Mas a gente chega no acompanhamento, assim. É aquela coisa, né? Até uma brincadeira que falam, né? O erro do médico, a terra esconde. O erro do agrônomo, a terra mostra. Então, se o cara não soube fazer bem feito, vai ter problema e vai aparecer lá. Então, é importante a gente estar a todo momento acompanhando e sinalizando para ele. E a questão dos novos produtos? A gente tem aí um incremento de portfólio para 2023, sim, né? Sim. Hoje nós já temos mais de 500 produtos, né, itens, né, no nosso portfólio para esse ano. De novo, o planejamento, né, é entrar em produtos veterinários, linha veterinária. E eu vou dar um spoiler aqui, que vai ter um lançamento. A gente até fez a reunião ontem, que é um produto para silagem, né? Nós temos um produto muito bom para silagem, então a gente quer agora ser uma referência nesse mercado de silagem, de produtos de silagem, da nutrição, né? Então vai entrar esse ano. Mas também tem planos de entrar em máquina agrícola, tem planos de entrar em produtos financeiros. Produtos financeiros, por exemplo, está tendo muitas empresas querendo que a gente venda o produto financeiro, vender crédito, imagina, você vai vender crédito ao produtor, mas enfim, a gente tem que tomar muito cuidado de novo, para não arranhar essa relação, né? É a questão do relacionamento, né? Muito cuidado, porque não pode, então, na prática, o que é isso? Por exemplo, se um produtor fica inadimplente, o consultor não sabe. Porque eu não quero que o consultor seja a pessoa que vai cobrar do cara que está inadimplente. Porque às vezes atrasou o boleto. Acontece, né? Então, o consultor ele tem que sempre ser uma pessoa muito bem quista pelo cliente dele, né? O laço é muito estreito. Diga, Silvia, eu vi que você estava anotando aí. Você tem alguma pergunta para fazer? Não. Enquanto o Trota falava, eu estava pensando na questão da cadeia como um todo, né? Que ele também comentou no começo. Então, como esse laço é estreito... o nosso producer ele não pode prometer algo e não cumprir, né? Ele tem que ter todo esse background que a gente chama, né? Esse suporte, e a gente tem que fazer o possível para entregar da melhor forma. Então, o nosso suporte da matriz, ou enfim, o nosso suporte aqui, comercial e de marketing, tudo, tem que fazer com que essa credibilidade não morra, né? Eu fico pensando e me questiono às vezes, como é cuidar de 6 mil pessoas que atrás dessas 6 mil pessoas, já estou no número de 6 mil aí, tem mais 6, 10, 15 mil pessoas atrás desse processo. Sim. É muito grande. E para ele... E o detalhe, a gente está falando de 6 mil pessoas totalmente personalizadas. O atendimento do Trota é um, da Silvia é outro, da Bruna é outro, do Barella é outro. São atendimentos exclusivos, personalizados. E para ele, consultor... o processo tem que ser com o menos atrito possível. Então, ele tem que entrar com um pedido no aplicativo. Vamos lá, esse cadastro no aplicativo. O aplicativo tem que funcionar. A primeira coisa. Por isso que ele funciona online ou offline. Porque ele tem que funcionar. Ele entrou com o pedido do produtor. Ele tem que ter todas as informações do aplicativo que ele precisa. Se ele não sabe como é que é, tem que ter um vídeo explicando. Para ele mostrar para o produtor. Depois disso, o pedido do produtor, análise de crédito, aprovação ou não aprovação do crédito, tudo isso tem que funcionar de uma forma sem atrito nenhum. De modo que para o producer só exista o aplicativo e o caminhão que está entregando. Sim. Não precisa ter que... vou ter que acionar a Silvia, a Bruna, o João, o Rodrigo. Não existe isso. Para ele tem que ser... o mais rápido e sem atrito possível. E aí a tecnologia funciona muito nisso. Então, para esse ano, por exemplo, nosso plano é a gente investir muito em tecnologia. Em quê? Rastreamento de carga. Né? Ele tem que saber ali onde está o caminhãozinho dele que vai entregar. Né? Satisfação do produtor. Um pós-venda, né? Um pós-venda. A plataforma de treinamento tem que ser muito efetiva. Tem que ser muito fácil, muito intuitiva para o cara entrar, treinar, para o cara que seja um recém-formado ou que seja uma pessoa que trabalha numa agropecuária, que ele possa ter o treinamento e falar de igual para igual com o produtor. Que o produtor é muito tecnificado. Não adianta você chegar para um produtor e conversar se você não souber o que está falando.
Então, o investimento Quem desse tem ano tem que conhecimento ser... do dia a dia é o produtor, né? A logística é um grande desafio no Brasil. Grande desafio. A gente tem um país que é talvez maravilhoso. o maior, né? Logística, questão tributária. Então, se eu vou vender um produto que sai de Santa Catarina para entregar no Mato Grosso, eu tenho já 5% de imposto. Então, vamos abrir filial, abrir CD em vários... Já estamos abrindo em vários estados. Já são 7, mas precisamos abrir mais para poder fazer esse atendimento e a gente ser competitivo em preço. Porque um dos pré-requisitos é o quê? A gente garantir o ganho alto do consultor. Sim. Eu não posso... A premiação do consultor, aquilo ali não se mexe nunca. Então, a margem que ele tem, ele ganha 5% do valor final da soja. Entendeu? Assim, então, não é do Gemoplasma, não é do Reut, não. Ele ganha da semente toda. Então, eu preciso garantir esse ganho para ele. E eu preciso ter o preço competitivo. Então, a gente tem que enxugar a nossa operação. E como vocês têm visto internamente essa questão do avanço de carreira dentro da Produce? Eu pergunto porque a gente já teve cases aqui, né? A gente já teve cases aqui de pessoas que chegaram extremamente capacitadas para um processo, não se viram ali, foram para outro, cresceram lá, ou o caminho inverso. Olhando assim, na carreira você tem a posição de producer, né? Que o producer é o quê? É o elo mais importante, né? Ele é a pessoa que faz atendimento ao produtor, ele ganha uma premiação sobre do que ele conseguiu efetivar de negócio. Ponto. Eu tenho um líder, que é o quê? Ele é producer também, ou seja, ele ganha os 5%, os 15% do milho, os 20% do foliar, ele ganha a mesma premiação, né? Mas ele também ganha sobre a equipe que ele traz, né? E é mais um ponto focal esse ano, da gente incrementar esse canal de liderança, ter mais líderes, ter mais gente ganhando, ou seja, o líder ele passa a ser uma revenda sem ter que investir em nada. Em nada. Ele não precisa comprar uniforme, ele não paga pela inadimplência, ele não paga pela entrega, pela estocagem, zero. Então, nem o consultor, né? Então, o crescimento de carreira é virar um líder de posição. E também contratação de gerentes regionais, né? Que a gente está com vaga no Brasil inteiro, né? Então, assim... esse ano a gente tem um desafio aí de ocupar 23 posições aí no Brasil inteiro. 23 posições. 23 posições. Eu vou te mandar depois até as localidades para você ter. De pessoas que precisam ser agrônomos, né? Ou formação relacionada e conhecer da região. Não dá para ser uma pessoa de Santa Catarina para atender o Goiás. Não, tem que ser uma pessoa do Goiás para conhecer, para saber quem são os produtores, para também ser gerente regional lá. 23 vagas em aberto para uma posição desse tamanho, dessa envergadura, né? Pra gente, a gente já percebe assim, quando a gente fala, nós que eu até nem tanto, mas vocês que convivem nesse mercado do agro, eu considero o mercado mais importante do mundo hoje, né? E olhando para essa posição, tá faltando o que, Trota, para explodir de vez assim? Essa é a pergunta. Eu li esses dias o livro da Amazon, né? E a pergunta que eles soltavam era essa, né? Como chegar, no caso deles era 1 bilhão, né? Assim, mas por que não chegou no bilhão, né? Eu acho que é isso, Barela. Eu acho que assim, no começo do ano passado a gente tinha um desafio muito grande de ser uma empresa de verdade. Pensa que a Produce começou em 2020. Então, putz, não é... Será que toda funciona? Desconfiança. Então, a gente tem que pagar um preço alto, de ter credibilidade, de entregar, de fazer produto, produzir o que ele se compromete em fazer. Esse ano, eu acho que o nosso grande desafio é trazer gente e oferta. Eu tenho que dar oferta para eles. Produto e oferta. Oferta para eles poderem... Gama, né? Cada vez mais e ser competitivo. Não adianta eu ter um produto... Se eu tenho um copo lá que custa R$100 e na revenda custa, sei lá, 80, eu descredibilizo todos os meus produtos. Então a gente tem essa consciência. Então a gente tem que ser competitivo. Parâmetro. Eu não quero ter um produto exatamente, eu quero ter um produto que custa 50, não. Mas se a média do mercado está 80, a gente tem que estar naquela média.
Se está mais acima no preço final, mas o que você tem de valor? Eu entrego antes, eu entrego lá no produtor, não cobro frete, eu dou prazo, enfim, a gente tem que ter o valor do produto. Aí são as filigranas, né? Exato. Aí são as filigranas que o mercado oferece para quem trabalha com competitividade durante todo o seu processo. E olhando para os próximos 10 anos, vamos falar de 10 anos aqui, porque quando a gente comentou no nosso primeiro episódio lá, nós falávamos da Produce daqui a 10 anos. Nós falamos sobre isso. Como você vê, olhando hoje, o cenário de hoje? Eu acho que a Produce hoje... Porque toda essa, desculpa, Trota, mas toda essa parte de desconfiança por ser uma empresa nova, isso tudo caiu por terra. Caiu por terra. Né? Nós já temos uma empresa consolidada, muito bem vista no mercado, especialmente por quem está de fora do processo, porque quem está dentro, ok. Né? Mas como manter isso e como se posicionar nesses próximos 10 anos? Eu acho que assim, a gente precisa sempre observar o nosso propósito, os nossos valores, né? De cumprir com o combinado, de desenvolver empreendedorismo, de construir um legado positivo. Acho que a gente precisa ter isso sempre muito escrito para a gente em tudo que a gente faz. Eu imagino a Produce de 10 anos, a Produce ser a principal força de vendas do agronegócio para todos os segmentos. Tá? A Produce daqui a 10 anos ser a força de vendas de qualquer empresa aí. Usar esse volume que a gente tem. Porque hoje a gente tem 6 mil pessoas. Para qualquer empresa que quiser vender seu produto, a gente tem uma capacidade de tração que ninguém tem. Sim. De impulsionar que ninguém tem. Né? Barganha. Não tem segredo em nada. A gente não tem segredo em nada, não tem nada escondido. Fala assim, não, aquilo ali não. É 100% verdade e isso é muito difícil ter isso. Esse 100% verdade, a gente poder mostrar. Então, eu imagino que em 10 anos a Produce ser a principal força de vendas da América Latina. Né? A gente já está com alguns negócios acontecendo na Bolívia, alguns negócios acontecendo no Paraguai, que a gente nem imagina, de novo, nem imaginava começar nisso. Isso a gente está falando de 2026, a gente falar de Paraguai, de Bolívia, de Argentina, e já está acontecendo muita coisa porque a gente não tem controle, né? E o nosso crescimento é geográfico, né? É geográfico. É essa região, então, impulsionar lá, divulgar e cresce. Nessa região, cresce. E assim vai. E para quem está chegando agora, o Trota de um ano atrás, continua com aquele mesmo discurso, amplificou o discurso? Muito mais confiante, muito mais seguro, muito mais feliz, muito mais confiante no time que a gente tem, no compromisso que todo mundo tem, todo mundo que entra muito com esse compromisso. É engraçado isso, que até quando a gente contrata as pessoas, né, a gente contrata mais pelos valores pessoais do que o profissional. Não adianta. A Silvia chegar, olha, tem uma boa formação, eu fiz isso, ótimo. Mas como você lida com pessoas? Como é que você vê desenvolvimento de pessoas? A pessoa tem que ter essa pegada, senão não adianta. Não consegue fazer a coisa acontecer. Você pega os regionais aqui, que eles já estiveram aqui, eles gostam dos consultores, eles vivem com os consultores, eles brigam por eles têm uma relação muito próxima, pronto. Não adianta o cara chegar aqui, eu tenho uma formação assim, mas se você não gosta de gente, nem começa que vai ser sofrido. E gostar do que se faz, paixão pelo que se faz é determinante para o sucesso. Lógico. É a visão que eu tenho sobre a vida qualquer é tão coisa. Curta pra gente ficar trabalhando no que a gente não gosta, né? Pelo amor de Deus, gente, para com isso. Não tem, a gente não pode ser assim, não. Passa o dia inteiro lá, né? O dia inteiro dando o teu suor você pra passa algo que você não gosta, então, né? Você passa mais na empresa que com a sua família. Sim. Então, assim, tem que ser um lugar legal, tem que ser um lugar que você curta e se dê bem e você sinta-se importante. Às vezes é o inverso, né? O trabalho é uma extensão da casa, às vezes é o inverso, né? E se você está feliz no ambiente que você está, fazendo o que você gosta. Isso, eu não estou falando do escritório. O producer, ele está feliz visitando pessoas, ele está fazendo relacionamento, está entrando na vida das pessoas de uma forma profissional, mas acaba virando um vínculo pessoal na maioria das vezes, ou é um processo inverso, é um vínculo pessoal que vira um processo a gente tem casos que a família se envolve. A gente tem casos
consultores que tem a mulher que se envolve, a filha que se envolve, assim, nem precisa, mas é porque gosta, se cativa com a história, com a causa, a comunidade, né? A Producer é uma comunidade, né? Eu vejo que tem producers lá no campo que são os apaixonados pela marca, que são eles que levam a nossa marca adiante através dessa paixão que eles têm. Então, às vezes, pode ser o cara que não tá vendendo tanto ainda, mas é o cara que entendeu o modelo de negócio, que sabe que ele vai vender muito ainda, mas que ele tá começando aos poucos, mas ele já tá com uma paixão pelo negócio. E eu acho que é isso que vai fazer a diferença lá na frente para ele. Mas sabe que tem uma troca aí, Bruna? Eu vou me usar como exemplo agora. Você sempre chega aqui trazendo uma coisa nova da empresa, né? E a gente usa, eu particularmente uso porque eu acho muito legal. É a valorização, não é você dar algo para receber algo, mas é a valorização, né? Então, aquele bonezinho legal, aquela garrafinha, você brincou comigo, a minha garrafinha da Producer está sempre junto comigo, né? Passei a beber mais água graças a Bruno. Mas é isso, é sobre gestão de pessoas. É sobre relacionamento, de como você, como as pessoas te enxergam, não como você se vê. Sim. Legado, né? Bruna, lembra quando você começou? A Bruna, quando entrou na Produce, não sabia como seria a Bruna, né? Assim, pô, será que vai funcionar? Não vai? E assim, a Bruna formou uma identidade com o campo impressionante. Impressionante. Então, eu vejo a Bruna falando a língua do cara. Então, assim, ela cria, aí tem coisas assim, ela cria eventos, ações, às vezes postagens, às vezes é um brinde. Às vezes é um brinde. Às vezes vou voltar a falar do milhozinho lá que a Bruna fez, o brinde de milho. Fantástico, mas por quê? Porque ela usou da empatia, né? Ou seja, se colocou no lugar do outro, sendo o outro, né? Mas só faz isso quem gosta de gente. Quem não gosta não tem paciência para isso. Pelo amor de Deus. Você tem que esquecer muitas vezes o que eu gosto para pensar o que o outro gosta, né? E muitas vezes a Bruna fala usar. isso. E ela fala isso para mim. Olha, Tota, isso aqui eu não sei se para mim, mas eu acho que pro campo é legal. E é louco, que dá match, a coisa funciona, de placas que coloca, enfim, um monte de coisas assim que é isso, né? Então as pessoas têm essa conexão muito forte, né? E a gente está se encaminhando também para o nosso final do nosso episódio. Essa pergunta eu vou fazer para os três. Como se manter nesse nível? A gente chegou num nível. Começamos lá, pequenos, com a desconfiança do mercado, das pessoas. Crescemos, evoluímos. Porque se manter, eu falo que a vida é um ciclo, né? Você está aqui, você desce, você sobe. Se manter lá é mais difícil do que subir. Muito mais difícil. E como que a gente faz isso? Tem uma fórmula ou não tem? Olha, eu acho que fórmula não existe. Mas a gente deve, o que eu acredito muito, né? Partir do princípio sempre de pensar no que ele vai... do que ele precisa, pensar no nosso principal público, que é o producer, né? Então, para a gente se manter, a gente sempre tem que ter esse atendimento de qualidade e tem que atender a expectativa dele. Ouvir o nosso producer. Se ele está sugerindo, se ele está nos dizendo dia após dia que ele precisa de tal coisa no campo, não descartar a opinião dele, porque é ele que está vivendo lá no dia a dia, ele sabe o que é necessário. Então, para manter o nosso nível, a gente estar sempre de ouvidos abertos, estar sempre receptivo para o que ele precisa. Então, ele precisa, a gente vai ouvir, vai filtrar e vai ver de que forma que a gente consegue atender bem essa pessoa. Produto, comunicação. Eu acho que daí, complementando o que a Bruna falou do producer, ele tá lá com o produtor. E aí, aquela colheita ou aquele produto que a gente vendeu através do producer é a vida do cara, né? Então, assim, o sucesso do produtor com os produtos que foram vendidos por nós é o nosso ponto-chave, digamos. A gente tem vários públicos, como você falou, né? A gente tem o nosso público interno, a gente tem o nosso producer, que é o nosso principal público, mas a gente tem o produtor, que o sucesso dele é o nosso sucesso, né? Então, na verdade, no fim da cadeia, sim, ele ter recebido o produto vendido pelo producer, ter sido simples, termos tecnologia, termos um processo redondo, a entrega final, uma colheita de sucesso, é o que faz a gente crescer. Assim, foram bem, né? Você vê? Eu acho que tem essa coisa que elas disseram muito
colocar sempre o producer no centro de tudo. Sempre, ele está sempre no centro de tudo. Então, tudo que é decisão, a gente sempre pensa no campo, o que o campo precisa, o que o campo necessita. E é isso, assim, eu acho que ter esse time com excelência que tem, pessoas muito comprometidas, muito capacitadas, e está sempre levando o melhor e ter muita responsabilidade. A gente não é uma loja que tem a porta aberta, a gente é muito maior do que isso. A gente lida com a história das pessoas, então tem que ter essa responsabilidade. Que legal. A gente brinca, né? Às vezes eu reposto alguma coisa de uma comemoração que veio lá e o Trota diz, você faz parte disso, e a gente acaba se sentindo. Eu acabo me sentindo também parte desse processo. Porque, de certa forma, eu conheci a Produce também quando ela começou lá, e a gente olha o tamanho que ela está hoje. Eu vou no escritório, às vezes eu me assusto do tamanho daquilo, né? E vejo que já estão apertados ali, precisam de mais espaço. E isso é muito legal. Quando a gente trata quando a gente escreve juntos a nossa história, a história de alguém, tudo tende a dar certo, né? Sim. E é o que a Produce tem feito. Então, que os próximos anos sejam de muito trabalho e que a colheita venha ao natural. Não tem como plantar milho e colher trigo, né? Exatamente. A gente planta o que a gente colhe, e a Produce tem colhido isso. Então, que a gente possa voltar. Tu volta antes, né? Não vai ficar um ano sem aparecer aqui, né? Tem e que a gente voltar consiga continuar oferecendo conteúdo de qualidade para o nosso producer estar sempre aprendendo e estar sempre informado sobre a Produce, né? Porque acho que esse canal também, ele não é só para... também, né, para oferecer conteúdo, mas justamente para contar um pouquinho, para ele se sentir parte da história e entender um pouco do que acontece no nosso dia a dia. A gente não é distante, apesar de muitas vezes fisicamente estarmos distante, a Produce é muito próxima. Ele tem contato com cada um de nós, e esse bate-papo justamente chega nesse sentido, né? Nós somos próximos. E a gente tem feito isso, né, Bruna? Porque nós já falamos aqui de relacionamento, de treinamento, nós já falamos sobre o marketing, nós já falamos de pesquisa. Liderança. Mas atrás de todas essas funções tem histórias de pessoas. Sim. Sim, tem histórias de pessoas. Sua história, por exemplo, você acabou de falar a verdade. Você é uma pessoa assim, o Varela começou ali, uma brincadeira e tal, e assim, e é uma pessoa que está envolvida, é a cara da Produce. Diretamente envolvida no processo. Entende? E é uma coisa que aconteceu naturalmente. Ou seja, você não vende, você não está no campo, mas você é a parte da comunicação disso, da divulgação. Ajudando a Bruna e a Silvia e toda a equipe de marketing a contar a história de como funciona a empresa. Isso, né? Isso é muito legal. Eu agradeço por isso, por ter essa oportunidade. Mas, Trota, a gente está se encaminhando para o nosso encerramento. Que recado a gente deixa para toda essa galera que a gente está assistindo a gente aqui no nosso episódio? 13º episódio. Vamos falar, né? A gente está falando de agronegócio, né? Então, assim, o agronegócio é o maior mercado do Brasil, né? Fala-se muito que o agro representa, sei lá, 27% do PIB do Brasil, né? Mas o agro é medido da porteira para dentro, né? Se a gente for olhar porteira para fora, transportes, a indústria, tem muita empresa que é considerada indústria, não faz parte do agro. O agro representa mais que 50% do mercado brasileiro, né? E o Brasil é muito rico de água, de sol, de solo, de características distintas. Então é um mercado muito bom, e eu acho que assim, conheçam a Produce, baixem o aplicativo. Entrem no site que é produce.agr, de agro, né? produce.agr.br. Clique no link, seja um consultor, baixe o aplicativo, se cadastre, e de forma natural. Você não paga nada, você não precisa comprar nada, você não é cobrado nada. Conheça a Produce, que daqui a pouco você está sendo empreendedor no agronegócio e nem percebeu. Que legal. Meninas, obrigado. Obrigado, Varela, e até a próxima. Obrigada. Quem que vai falar? Pera, antes de a gente encerrar, a gente tem o nosso encerramento padrão. Quero saber quem é que vai falar das nossas redes sociais. Posso falar então mais uma vez. As nossas redes sociais, @ProduceOficial, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify. E tá linkado em todas as nossas redes sociais, então se você entra em uma delas, você já é direcionado para todas. Siga lá que tem sempre muito conteúdo bacana. Sugiram pra gente também, né? Você que é nosso producer, nosso consultor, nosso líder, sugiram temas pra gente.
É importante também que vocês façam essa conexão conosco através das nossas redes sociais, diretamente com as meninas dentro do escritório. Sugiram os temas que a gente vai trazer para vocês aqui. E não esquece de ativar o sininho lá no YouTube, é facinho. Toda vez que a gente postar material novo, você vai receber uma notificação e ficar sabendo dos nossos assuntos todos aqui. E pode voltar também a assistir os nossos episódios anteriores, que tem muito conteúdo legal, tá certo? A gente volta na próxima semana com o nosso 14º episódio. Até lá!